Bom, bom dia, meus queridos alunos. Estamos nós aqui novamente para mais uma aula de história do nono ano. E a aula de hoje ela vai ser uma sequência da aula anterior. Na aula anterior, a gente falou de um presidente que o Brasil teve, né? Que o nome dele era Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek, ele assumiu a presidência, né, do Brasil com a intenção de que nem tinha os chamados planos quinquenais, planos de 5 anos, né, que era o mandato dele. Então ele veio com a conversa de que queria fazer o Brasil avançar 50 anos em 5. O que aconteceu foi que ele emprestou dinheiro dos Estados Unidos, emprestou dinheiro do FMI, nossa, ele deu um up mesmo no Brasil. Construiu, sabe, começou a construir as indústrias de base, fez a opção pelo sistema rodoviário, né? Começou a fazer o Brasil a começar a andar, tá bom? Em termos de industrialização. Só que a gente entrou numa dívida enorme. Daí depois que a gente acabou de falar do Juscelino Kubitschek, o cara que construiu Brasília, né? A gente vai falar agora de um outro governo que veio depois do Juscelino Kubitschek, que foi o do Jânio Quadros. Só que o Jânio Quadros, né, como a gente vai ver no videozinho que eu vou mostrar para vocês, ele foi meio que um voo de galinha. Você já viu galinha voar? Eu também não. Quer dizer que você joga uma galinha para o alto, ela vai bater a asa, mas daqui a pouco ela cai ali no chão. Isso que aconteceu com o governo do Jânio Quadros. Daí acaba assumindo no lugar dele o vice. Nessa época que a gente está falando aí, na eleição, quando você elegia o presidente, você não elege o vice. Então tinha eleição para presidente e para o vice-presidente. Com a saída do Jânio Quadros, quem assume é o João Goulart, né? Que era conhecido, né, pelos mais íntimos, né, como Jango. A gente tem uma mania de dar apelido para presidente que é uma coisa de louco, né? Você não vê o Jânio Quadros, né? É o Jânio da Vassourinha, o João Goulart é o Jango, né? O Getúlio Vargas, né? Era conhecido como o pai dos pobres, a mãe dos ricos, né? Mãe dos ricos e pai dos pobres. A gente tem o Lula, ó, você acha que você é nome de gente? Lula, né? Agora a gente tem o Bolsonaro, né? Eu não vou falar que é Bolso, né? Eu vou chamar ele de mito. Chamar ele de mito. Mas tudo bem. Então agora a gente tem o quê, gente? A gente tem o início de um novo governo, o governo do Jânio Quadros, que vai acabar renunciando, e quem vai assumir o poder no Brasil vai ser um outro presidente com o nome de João Goulart, tá bom? Conhecido popularmente como Jango. O Jango, tinha sido vice-presidente do Brasil, só que no mandato do Getúlio Vargas. Então ele era meio parente do Getúlio Vargas, né? Era do mesmo partido. Se eu não me engano, o João Goulart ele era cunhado do Getúlio Vargas, tá bom? Mas para a gente ter um entendimento melhor disso, eu preparei um videozinho aqui, tá? Que ele fala do golpe militar de 1964, tá? E, e ele aborda de maneira legal esse toda essa parte, né? Que inicia-se o golpe, tá bom? Então, vamos lá. Que daí ele pega o governo do Jânio Quadros, o final, mostra como o João Goulart chegou no poder e caminha com isso, tá bom? O que eu estou tentando demonstrar para vocês é que o golpe não foi assim do dia para a noite. Todo mundo chegou aqui, e, e acabou os militares assumindo o poder. Antes da gente começar tudo isso, eu queria mostrar para vocês um meme. Eu queria mostrar para vocês um meme. E esse meme, eu queria que a gente fizesse uma reflexão em cima disso. Os governantes do Brasil, quando eles querem alguma coisa, tá todo mundo me ouvindo?
Felipe, a Cássio. Vamos lá? Ah lá, legal. Então, presta atenção nesse meme que eu vou colocar. Isso aí é para rir, entendeu? Mas é verdade, tá? É claro que não é assim também, mas vamos lá. Uma guia. Aonde que tá? Não, não é uma guia. É uma janela. É uma janela. Uhum. Aqui, ó. Eu quero que vocês deem uma olhada nisso que eu estou mostrando para vocês. Todo mundo está conseguindo visualizar isso? Sim? Acácio? Sim. Legal. Então, dá uma olhada nisso que está escrito, gente. Isso daí é hilário, tá? Isso daí porque eu estou fazendo uma piada mesmo, entendeu? Com esse entendimento que muitas pessoas têm a respeito desse tipo de governo, tá bom? Por que que eu estou fazendo isso, gente? Olha só. No Brasil tem aquele negócio assim de tudo quanto é coisa, quando o governo quer passar medo, né, nas pessoas, né, na população em geral, ele fala do comunismo, que o comunismo está vindo, o comunismo. Quem dera que o comunismo está vindo mesmo, né? Pensou tirar dos ricos para dar para os pobres? Eu, como não sou rico, estou de boa. Mas veja só, tem o mesmo efeito, gente. O comunismo exerce o mesmo papel do homem do saco para adultos com capacidade cognitiva reduzida. O que significa isso aí? A pessoa, ela não tem a menor noção do que é comunismo. Ela aprendeu mais ou menos, ou melhor, ela não aprendeu, ela ouviu alguém falar que era comunismo, né? Você tem uma, imagina que você tem uma casa alugada, o nego vai lá e vai pegar a tua casa. Não é assim, o negócio não é assim. É mais ou menos como se você estivesse falando com uma criança, o homem do saco vai te pegar, falar, pô, o comunismo vai me pegar, né? Então, para a gente acabar com esse entendimento errado do negócio, é que eu coloquei esse meme justamente para tornar mais leve. Esse negócio de comunismo no Brasil nunca teve comunismo, entendeu? Teve. O comunismo vai pegar pobre, o comunismo vai pegar rico, né? Então, mas o pobre é tão mal informado que ele acha que se o comunismo chegasse aqui, quem ia perder era ele. Não, quem ia perder é quem tem muita grana. Vai perder o quê? Vai entrar na minha despensa pegar um saco de arroz? Não vai fazer isso, entendeu? Mas eu queria que vocês entendessem agora, digamos assim, aquele medo que permeou a sociedade brasileira. E foi justamente isso que deu força para o golpe, entendeu? Um medo do comunismo, né? E esse medo do comunismo, essa interpretação do comunismo que a gente tem hoje como se fosse uma coisa ruim, né? Ela foi muito trabalhada sabe, no imaginário do brasileiro, né? Então o brasileiro morre de medo do comunismo, só que ele nunca viu o comunismo. Ele nem tem noção do que é. Por isso que eu coloquei essa chacota que eu coloquei, esse meme que eu coloquei, que parece que está falando com uma criança que come do saco, vai pegar ela, né? E quem fala que, por exemplo, não sei se vocês já brincaram com a criança de falar que o homem do saco vai pegar ela fica toda apavorada, mesmo ela não tendo noção, mesmo ela não tendo noção que o homem do saco não existe, que não existe homem do saco, tá bom, o que o homem do saco te pega, ele vai te levar para onde? O que ele vai fazer? Quer dizer, daí, como ninguém sabe o que vai fazer, daí você começa a imaginar o que pode ser feito, né? Na verdade, brincadeira, né? É só para fazer a criança fazer aquilo que você quer que ela faça. Então, quando vem esse discurso de comunismo, né? O comunismo vai te pegar, eu olho para certas pessoas assim e falo, putz, faltou um pouquinho de aula de história, né? Então vamos à nossa aula de história.
Eu vou estar colocando para vocês agora aqui esse pequeno vídeo. O vídeo não é longo, porque eu não trabalho com vídeo longo, tá? Para vocês assistirem, depois nós voltamos a conversar a respeito disso, tá bom? Olha só. Ah, todo mundo está vendo essa página do YouTube? Sim. Beleza, então eu vou soltar o vídeo. Eu vou soltar o vídeo, Cássio, e eu vou fechar também o meu, o meu microfone para não dar nenhum tipo de barulho, tá bom? Então, qualquer coisa que vocês queiram falar comigo, pode usar o seu microfone, que eu vou estar ouvindo, eu vou estar acompanhando, tá bom? É que às vezes você coloca no chat e acaba passando batido, tá bom? Mas pode falar durante a apresentação aí, que é de boa, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. Agora, ó, vou aumentar o tamanho da tela para todo mundo ver e vou soltar. 31 de março e 1º de abril de 1964, ocorre um golpe militar no Brasil. Ao longo dessa madrugada foi deposto o presidente João Goulart, dando fim ao governo vigente na época e implementando um governo que duraria até o ano de 1985. Nesse dia, portanto, a nossa democracia foi rapidamente substituída por uma ditadura civil-militar. E hoje nós vamos falar da série de eventos que culminaram nesse golpe de Estado. Bom, a bagunça toda começa com a vitória de Jânio Quadros, na corrida presidencial de 1960. Jânio teria como premissa geral do seu governo livrar o Brasil por completo da corrupção, ao mesmo tempo que finalmente prestaria atenção nos mais pobres. A rigor, Jânio Quadros era mais um populista. Seu populismo conservador era um contraponto ao populismo progressista de JK e ao populismo trabalhista de Getúlio, como explicamos detalhadamente no nosso vídeo sobre populismo no Brasil. Bom, mas de um jeito ou de outro, o governo de Jânio Quadros foi um verdadeiro voo de galinha. Em primeiro lugar, porque realmente foi muito breve. Seu governo durou coisa de 7 meses, terminando com a renúncia do presidente. Mas por quê? Bom, a crise começa quando o Jânio resolve adotar medidas econômicas bem austeras. Isso se deve ao fato de que o Brasil estava enfrentando uma grande alta inflacionária, déficit da balança comercial e crescimento de dívida externa. Então a resposta do governo foi restringir o crédito, congelar os salários e incentivar as exportações. Além disso, as relações diplomáticas com a União Soviética foram reestabelecidas. Diversos economistas e estudiosos do período acreditam que essa postura fosse uma tentativa de aumentar o máximo possível o mercado consumidor externo por meio da diplomacia. Entretanto, a postura desagradou o governo norte-americano e queimou forte o filme de Jânio Quadros com seu próprio partido, o UDN. Vale lembrar que, tanto Jânio quanto o UDN, em geral, eram de uma linha conservadora politicamente, que era ligada às elites e aos militares. Ou seja, Jânio estava sofrendo pressões por todos os lados. Interessante, entretanto, é ressaltar que, ainda que Jânio estivesse num momento delicado do seu governo, é muito possível que a sua renúncia tenha sido mais uma performance do que qualquer outra coisa. Acredita-se que ele pretendia causar alvoroço, comoção popular e, eventualmente, forçar o Congresso a pedir seu retorno ao governo. Só que, na real, não deu certo porque ninguém ligou. O Congresso ficou numa boa e a população agiu com completa indiferença. E veja só, nessa época, a chapa do presidente não vinha com um vice-presidente de brinde. As regras eleitorais estabeleciam chapas diferentes e independentes para a candidatura de vice e presidente. No caso, o vice de Jânio Quadros era João Goulart, a.k.a. Jango, do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Vale observar que foi a segunda vez que Jango foi eleito como vice pelo PTB. A outra foi em 55, como segundo de JK. Bom, no dia 25 de agosto de 1961, Jânio renuncia ao cargo de presidente, cedendo o cargo a Jango. Nessa época, João Goulart estava numa viagem diplomática lá para a China. Então, quem assume o governo é o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. Com isso, instaura-se uma crise institucional em razão de uma grande resistência por parte dos militares com relação a Jango. A crise, entretanto, se resolve com a aprovação pelo Congresso de uma emenda constitucional que instituía o parlamentarismo no Brasil. Isso no dia 2 de setembro de 63. Nesse momento, torna-se primeiro-ministro Tancredo Neves. No dia 6 de janeiro de 1963, rola um plebiscito popular acerca de qual deveria ser o modelo de governo. Nesta ocasião, presidencialismo supera o parlamentarismo e Jango finalmente assumiu o poder de fato. Então, beleza. Quem era o João Goulart? Por que rolou tanta mudança no governo? O que estava acontecendo com o Brasil? Bom, vamos lá. Jango era um político gaúcho que entrara para a política por causa de um amigo conterrâneo bastante conhecido, Getúlio Vargas. Jango foi deputado federal, depois ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, no segundo governo de Vargas. Em sua época de ministro, ele ficou bem vestido no lado dos trabalhadores. Vale lembrar
do populismo trabalhista de Vargas. Uma das coisas que ele fez, por exemplo, foi aumentar em 100% o salário mínimo, o que acabou levando ele à sua renúncia, pois, bem, deixou vários empresários bem descontentes. Ou seja, Jango era visto por muitos como um comunista, o que explicava o motivo da crise de 61, visto que ele mesmo estava na China comunista no momento de renúncia de Jânio Quadros. Então, quando o parlamentarismo foi instituído no dia 2 de setembro de 61, o país estava bem dividido. Nessa época, o governador do Rio Grande do Sul e cunhado de Jango, Leonel Brizola, encabeçou uma campanha para que Jango assumisse a presidência. Conseguiu apoio do comando militar do Rio Grande do Sul, líderes sindicais, estudantes e intelectuais. A solução de meio de caminho foi o parlamentarismo, que limitava o poder de Jango diante do primeiro-ministro Tancredo Neves, do PSD. Mas toda essa festa acabou com o plebiscito de janeiro de 63, que mencionamos agora há pouco. O presidencialismo ganhou com 82% dos votos. Jango, percebendo a hostilidade por parte do exército, nomeia militares de sua confiança para a chefia da casa. E realmente, desde o início de seu mandato, ele enfrentou severas dificuldades para aprovar os projetos. Isso por não dispor da base política no Congresso Nacional. Bom, em 1963, o governo abandona o plano de austeridade econômica. Nesta época, Jango, que já tinha conseguido instaurar o 13º salário, aprovou também reajustes salariais para o funcionalismo público. Não é de se estranhar, afinal, com a minoria no Congresso, aumentar seu apelo popular se fazia muito necessário. E, até para reforçar isso, Jango buscou apoio político entre as classes populares e o movimento sindical. Por outro lado, tenta sorte com alguns setores da direita, realizando reformas nos ministérios e oferecendo cargos a pessoas ligadas a empresários e a investidores estrangeiros. Mas essas tentativas de conciliação não tiveram lá muita eficácia, pois o país estava em polvorosa. A polarização política esquerda versus direita se intensificara. No dia 4 de outubro de 1963, Jango pede para o Congresso que decrete estado de sítio. Só que ele acaba retirando o pedido. No ano de 1964, a instabilidade política ficou ainda mais agravada. O descontentamento do empresariado nacional aumentou por causa da pressão dos movimentos sindicais com o governo. O debate sobre como conduzir a economia brasileira estava muito intensificado. Atos públicos e manifestações rolavam em todas as partes do Brasil. No dia 13 de março de 1964, em um comício de 350 mil pessoas na praça em frente à Central do Brasil, Jango anuncia 2 decretos. Primeiro, estatiza todas as refinarias particulares de petróleo e derivados no Brasil. O segundo, propõe uma reforma agrária que desapropriaria terras vizinhas a ferrovias, rodovias e açudes. Após isso, ele propõe ao Congresso mudança na lei para permitir a reeleição do presidente. No dia 19 de março de 1964, ocorre a famosa Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que reuniu coisa de 200 mil pessoas contra Jango em São Paulo. Acerca de tudo isso que estava rolando, o governador de Pernambuco, Miguel Arraes, preocupado, diz: "Volto certo de que um golpe virá. De lá ou de cá, ainda não sei." No dia 20 de março de 1964, o presidente dos Estados Unidos da América, Lyndon Johnson, prepara uma força naval para intervir na crise brasileira. Em resposta, o general Humberto de Alencar Castelo Branco, que na época era chefe de Estado-Maior do Exército, escreve instruindo seus colegas: "Não sendo milícia, as Forças Armadas não são armas para empreendimentos antidemocráticos. Destinam-se para garantir os poderes constitucionais e a sua coexistência. A ambicionada Constituinte é um objetivo revolucionário pela violência com o fechamento do atual Congresso e a instituição de uma ditadura. É preciso perseverar sempre dentro dos limites da lei e estar pronto para a defesa da legalidade." Vale ressaltar que, hoje em dia, sabemos da profundidade do envolvimento dos norte-americanos na ditadura militar brasileira, em razão da liberação de diversas conversas gravadas e documentos liberados. E não é como se fosse uma novidade. O presidente Kennedy foi gravado falando, ainda em 1962, o seguinte: "Do jeito que o Brasil vai, daqui a 3 meses, o exército pode vir a ser a única coisa que nos resta." Bom, de um jeito ou de outro, no dia 26 de março de 64, um cabo chamado José Anselmo foi detido enquanto tentava organizar uma associação de classe e acaba provocando uma rebelião de marinheiros contra a marinha. Além de protesto público, também contra o exército. Só essa situação já gerara bastante insatisfação aos membros da cúpula militar. Mas o que realmente gerou desagrado foi o fato de que o governo federal optou por não punir os rebeldes. E aí, meus queridos e queridas, que se instaurou o cenário em que ocorrerá o golpe que colocará fim à primeira experiência de regime democrático no país.
No dia 30 de março de 1964, diversas forças se articularam. Às 11h35 da noite, Lyndon Johnson já recebe o aviso da iminência do golpe de Estado no Brasil. No dia 31 de março de 1964, já existem jornais anunciando que o golpe ocorrerá em questão de horas. Castelo Branco se articula para tentar impedir qualquer ação precipitada por parte do exército. Chega a ligar para Mourão Filho não mobilizar suas tropas para o Rio de Janeiro, mas já era tarde demais. Jango entra em contato com o chefe do gabinete militar, preocupado com os desdobramentos que se seguirão. Descobre ainda de manhã que Mourão já havia deslocado suas tropas. 9 da manhã, fecham o aeroporto de Brasília e interditam diversas ruas do Rio de Janeiro. O governo norte-americano começa a mandar embarcações para o Brasil. Manifestantes pró-governo se reúnem diante do Palácio do Governador em defesa a Jango. Todas as outras forças políticas do Brasil se articulam, preparam e fazem ameaças. O clima é de prenúncio de guerra civil. É divulgado em diversas mídias que Mourão e Carlos Luiz Guedes foram exonerados de seus cargos e que o governo federal manterá intangíveis a unidade nacional, a ordem constitucional, os princípios democráticos e cristãos em que ele se inspira, pois conta com a fidelidade das Forças Armadas e do povo brasileiro. Pouco tempo depois, as tropas governamentais partem do Rio de Janeiro, sentido Paraibuna, para o que parece ser um conflito direto. Diversos governadores começam a ser pressionados a se posicionar diante dos acontecimentos. No entanto, o golpe não se concretizará, como constará em seus documentos, no dia 31 de março, mas no dia 1º de abril de 1964. Nas palavras do historiador da USP, Marcos Napolitano, o dia 1º é o dia em que Jango perde efetivamente o controle do exército. Não consegue forçar uma reação legalista. A rebelião militar é desencadeada no dia 31, mas o golpe de Estado, como engenharia política, que realmente tira as bases da presidência como figura nacional, ocorre no dia 1º. Ainda na madrugada, início do dia 1º de abril, por volta das 3h30 da manhã, informam Jango que imensa parte do exército teria aderido aos rebeldes. Enquanto isso, Castelo Branco mudava novamente de esconderijo. Ambos os lados se articulavam, se armavam. Aviões vão ao ar, mas hesitam em disparar contra os golpistas. O diretório do partido de Jango, PTB, reúne seus membros no Rio de Janeiro, faz piquetes e manifestantes planejam invadir o clube militar, mas desistem. Após disparos dos oficiais no local, 11 da manhã, Castelo Branco e Costa e Silva estão reunidos em um apartamento assinando o Manifesto dos Generais da Guanabara, redigido por Golbery do Couto. Momento crucial para o golpe, pois ambos esses generais, que eram profundamente influentes, resolveram aderir à conspiração. Ao meio-dia, o ministro Jair Dantas pede demissão e João Goulart resolve que é hora de sair do Rio de Janeiro e ir para Brasília. Ou, em suas palavras, isso aqui está uma ratoeira. Diversas rebeliões explodem no país inteiro e, aproximadamente às 5 da tarde, a UNE, União Nacional dos Estudantes, tem sua sede incendiada. Além disso, a Faculdade Nacional de Filosofia foi metralhada. O jornal Última Hora é invadido e os oficiais da Marinha tomam um prédio de seu ministério. Às 18 horas, ocorre uma marcha comemorando a queda de Jango, chamada Marcha da Vitória. Mais à noite, Castelo Branco, Ernesto Geisel e Costa e Silva se reúnem no quartel. Segue o diálogo. Por que o senhor não vai assumir o primeiro exército? Porque eu vou assumir a coisa toda. Jango segue para Porto Alegre, sem nem passar no palácio para pegar suas coisas. Neste momento, o golpe já está concretizado. No dia 2 de abril de 1964, já se formaliza a deposição de João Goulart diante do Congresso Nacional. Quem assume é Ranieri Mazzilli, que foi o primeiro-ministro na transição de governo em 61. Entretanto, ele só ocuparia o cargo por 10 dias. No dia 11 de abril de 1964, com 361 votos favoráveis e 72 abstenções, o governo elege para presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. Bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá seu like. Se você não gostou, explica pra gente por que você não gostou. Comenta aqui embaixo. Se tem alguma sugestão, algum tema que te interessa, alguma pesquisa que você conhece, se você quiser nos mandar, quiser que a gente faça algum vídeo a respeito aqui, pode mandar para o nosso e-mail, que é contato@canalrevisão.com.br. Se você quiser nos ajudar de uma forma um pouco mais direta, você pode nos ajudar no nosso apoia.se/canalrevisão, que é um financiamento coletivo e que qualquer ajuda faz bastante diferença para a gente. Fora aí, Voltando aqui, será que os dois ainda estão aí? Felipe, Acácio? Tô. Beleza. Meu caro, então vamos retomar um pouquinho do que foi falado no vídeo que eu apresentei para vocês. Vocês notaram que existia forças que resistiam a esse golpe, né? Entre essas forças eu queria chamar a atenção para os estudantes, né? Na época existia e ainda existe, só que hoje não tem
a força e nem a união, a consciência que tinha naquela época, porque a gente vivia um momento assim, sabe, estava crescendo a democracia no Brasil, né? A gente tinha vindo, sabe, de um governo que tinha assumido um caráter meio transitório, depois do Getúlio Vargas, que era uma ditadura. Então estava começando, ó, tinha criado Brasília, o Brasil estava indo, caminhando nos trilhos, cara. Né? Agora, o que a gente precisava, além de, sabe, investir na indústria nacional, era começar a diversificar, né, digamos assim, os níveis de comércio. Né? A gente tinha que comercializar com todo mundo. É como hoje, por exemplo. Né? A gente vai, então, investir só com o comércio com os Estados Unidos, sabendo que tem um mundo inteiro para a gente fazer comércio. Só que naquela época, os Estados Unidos eles tinham muito medo de que o Brasil se tornasse aliado da União Soviética, né? A chamada Guerra Fria, né? Porque depois da Segunda Guerra o mundo ficou dividido entre comunistas e capitalistas, né? Estados Unidos, como capitalista, tinha medo de perder a influência dele aqui. A intenção do João Goulart não era tornar o Brasil comunista, mas era justamente fazer o quê? Trazer mais oportunidades de comércio. Só que os empresários brasileiros, né, influenciados, né, pela visão americana, achavam o quê? Que o Brasil ia se tornar comunista e que não tinha jeito, e daí fez esse tipo de entendimento ganhar a consciência, né, da população, né, que na verdade era uma bruta de uma mentira. Né? O Brasil não ia se tornar comunista. Hoje, por exemplo, a gente faz comércio com a China. E você já viu tanto de conversa fiada que vem que a China é comunista, a China é isso, a China é aquilo? Gente, vamos falar sério, né? A gente não vive na China, a gente faz comércio com a China. E se o chinês está pagando o que nós estamos vendendo, fio, eu não quero nem saber se é comunista ou não. Você pagando o que vale o que eu estou te vendendo, vamos embora. Não estou certo? Mesma coisa que um comércio falar, não, eu não vou vender para japonês. Fala, fio, você não vai vender para japonês, eu como brasileiro também não quero comprar de você. É bem isso, é dessa forma que funciona o negócio. E dando o que eu quero, falo bem certo mesmo, você pagando o que eu tô te vendendo, filho. E uma das coisas que pegou foi o seguinte: como o Brasil estava necessitado de dinheiro em caixa, ele resolveu limitar a remessa de lucro. Por exemplo, você tem uma empresa, né, aqui no Brasil, por exemplo, uma empresa norte-americana aqui no Brasil, né? 10% do lucro dela fica no Brasil e 90% é mandado para a sede, lá para os Estados Unidos. Então, o dinheiro de verdade vai tudo embora. Né? Então, o Jango, digamos assim, ele limitou, falou: ó, você só pode enviar para a sede, digamos aí, 40% do lucro. 60% do lucro tem que ser reinvestido no Brasil. Nossa, a hora que os norte-americanos souberam disso, falaram: não, o Brasil está virando comunista. Ah lá onde já se viu isso. Não, a gente queria dinheiro para poder fazer o Brasil andar, né? Coisa que qualquer país faz isso, né? Só que os caras não queriam, né? Eles queriam manter a gente debaixo da asa deles e acabou, né? Manter a gente dependente. E não é que compraram essa ideia. E o golpe, então, foi consolidado, foi consumado, né? Muita gente apoiou o golpe justamente por falta de entendimento do que estava acontecendo. Porque se você pode ver lá que tem uma hora lá que pegaram e invadiram um jornal, né? Por que invadiram um jornal? Aquele que resolvesse falar o que realmente estava acontecendo, ia ter alguma punição. E, digamos assim, quem controla as informações, controla um país, né? Informação é poder, gente. A gente vê, por exemplo, a Covid, né? Onde já se viu um vírus parar durante a eleição e depois da eleição voltar? A mesma coisa provavelmente vai acontecer no Natal, né? Ele vai parar no Natal e depois do Natal ele volta, né? Quer dizer, tudo desinformação, esse tipo de coisa. Isso que aconteceu com o Brasil. E na época também existia um racha, né, uma divisão entre esquerda e direita, né? Se você é de esquerda, você é comunista. Se eu sou de esquerda, isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu sou mais pelo lado social, eu quero que invista no Brasil, né?
diferente do cara que é direita. De direita, ele acredita no livre comércio, né? Acredita que, por exemplo, assim, que se o governo não controlar nada, o próprio empresário acaba investindo no Brasil, coisa que a gente já tem experiência de que não é assim que acontece. Ele pega o dinheiro dele e manda tudo para a Europa, né? Manda para os Estados Unidos, manda para outro lugar. Ele não investe no Brasil. Então falar em livre comércio é besteira. Isso aí é totalmente loucura. E daí, e daí, o que aconteceu? O golpe ele foi consolidado, tá? Esse golpe aconteceu em 1º de abril de 1964 e durou até 1985. Durante esse período, a gente vai viver todo um período de repressão, sabe, de cerceamento de liberdades, de perseguição. Qualquer um que não concordasse com o governo ele era taxado de comunista. E como eu já mostrei lá no início da aula, né, o comunista para os brasileiros, né, que não estudaram história, não tem noção do que é, ele acha que é o homem do saco que vai pegar ele, né, como se estivesse falando com uma criancinha. E essa desinformação fez com que o medo do comunismo pairasse, né, na atmosfera brasileira. E daí, isso daí deu poder, por exemplo, para o governo prender pessoas porque não concordavam com a forma de governo, extinguir partidos políticos, né, que tinham posição contrária, tirar governadores, tirar prefeitos, fechar o Congresso, controlar a imprensa, quer dizer, controlar as informações que o povo recebia, digamos assim, interferir na formação das pessoas na escola, por exemplo, assim, limitou, né, o aprendizado de geografia, de história, de sociologia, de filosofia, todas as matérias, por exemplo, que a gente tinha na escola, né, e que, digamos assim, tinha a intenção de clarear o entendimento da história, desenvolver o senso crítico, desenvolver no aluno, né, no estudante, a capacidade crítica, tudo isso daí foi tirado, foi substituído por matérias assim que visavam, em poucas palavras, enrolar esse cidadão, né? Deixar ele tranquilinho, como que se tudo tivesse correndo bem, que o nosso mundo é perfeito, que o governo é o melhor governo que pode ter. Fato é, ficamos durante a ditadura durante 20 e tantos anos, gente, 20 anos de ditadura. Isso daí é uma geração. É a mesma coisa de você pegar e viver a seguinte experiência. Olha só. Por que o escravo não se revolta com o seu senhor? Isso é fácil. Sabe por que ele não se revolta? Porque ele não conhece a liberdade. Se ele conhecesse a liberdade, se ele tivesse sentido, né, o gosto da liberdade, ele jamais aceitaria ser preso, né, ser escravo, ser escravizado. Agora, quando você nasce escravo, né, e daí tem filho, e seu filho também nasce escravo, o que acontece? Ele não conhece outro mundo a não ser aquele mundo que está colocado para ele. Então ele acha que aquilo dali é normal, né? Então quando a gente não vive a democracia, a gente não sabe o que é democracia. Então não sente falta dessa democracia, né? Agora, quando você estuda nos livros, você vê as coisas que aconteceram, você começa a ter noção de que, na verdade, você está vivendo, né, um sistema onde a sua liberdade não existe, né? Esse daí é que é o grande problema de não se ensinar a história da forma como ela tem que ser ensinada, né? É ensinada uma história que visa, por exemplo, dar, dar, dar peso para aquele discurso que o governo faz, né? Ó, nós somos unidos, somos um povo só. Não. Gente, o brasileiro não é um único povo. O brasileiro ele é multicolorido, o brasileiro ele é também quilombola, ele é indígena, ele é judeu, sabe? Nós somos uma diversidade populacional que muitas vezes o governo quer passar como se nós fôssemos todos iguais, né? Então sempre mostrava aquelas imagens assim do povo feliz, do povo contente, e isso daí contrapunha a todo aquele discurso, né,
que o socialismo, né, o comunismo vai pegar suas posses, o comunismo vai ter perseguição, o comunismo vai te prender. E, na verdade, quem estava fazendo tudo aquilo era o pessoal que estava no governo, né? E dessa forma, eu queria deixar, deixar claro aqui para vocês que nós vivemos 20 anos de ditadura. E durante esses 20 anos de ditadura, nós perdemos muito, né? A gente saiu da nossa mente, enquanto povo brasileiro, o gosto que é a democracia. O gosto que é você poder falar aquilo que você acredita, né? Hoje em dia, a gente tem confundido muito esse negócio de democracia, né, com falar besteira. Quer dizer, não é porque você tem direito à palavra, você pode chegar numa rede nacional de televisão e falar besteira. É democrático cada um poder ter direito a falar o que pensa? Sim, mas eu não posso, né, chegar lá e falar um monte de besteira, ainda mais dependendo da posição que eu ocupo dentro dessa sociedade, né? Se um médico chegar lá e falar assim, gente, nós não precisamos tomar banho é uma coisa inútil. Ele tem direito de falar isso? Tem. Mas é certo ele falar isso? Ah, se fosse, sei lá, um catador de reciclável falando isso daí, ninguém ia dar a menor importância. Agora, quando um médico vem e fala esse tipo de coisa, é colocado em dúvida toda uma concepção de mundo. Será que realmente tomar banho é uma coisa boa ou não? Gente, isso aí já é sabido, né? Claro que tomar banho é uma coisa boa. Quer dizer, então esse negócio de você ir na frente das câmeras, ir para o rádio e falar o que você quiser, tem que ter um peso, né? Não é chegar lá e falar o que você quer e provocar a chamada convulsão social, né? A divisão das pessoas, as brigas internas, né? Então, é essa reflexão que eu quero deixar para vocês. Quantos anos que eu tinha durante a ditadura? Quando acabou a ditadura, eu tinha 16 anos. E eu já era envolvido com o movimento estudantil, eu já era líder estudantil. Então, eu vivi um pouco da ditadura, sim, cara. Foi duro, hein? Foi duro. A gente não podia falar nada dentro da escola, era proibido os estudantes se organizarem. Às vezes o professor te perseguia quando sentia que você estava no movimento estudantil. E a gente via também alunos perseguindo professores quando eles tentavam, digamos assim, esclarecer um pouco da história, né? Como a gente vê hoje em dia, por exemplo, quantas vezes eu já tentei falar alguma coisa a respeito da minha matéria, né, tentando explicar, e chega alguém ligado sabe, a movimento Brasil Livre, que é do MBL, né, aquele escola sem partido. E eles têm razão de querer uma educação isenta? É claro que tem, mas não é porque ele quer uma educação isenta, eu não vou falar o que aconteceu. Né? Como que eu vou falar disso? Gente, tem até meme disso, né? Por exemplo, assim, ó, uma suposta escravidão que aconteceu no Brasil. Não teve suposta escravidão, foi escravidão, cara. Tá na história, o tanto de coisa que eu tenho para te mostrar. Né? Então tem coisa que não dá para você aliviar, entendeu? Falar que no Brasil não existe racismo, né? Ah, gente, aí não vai, né? Aí não dá. Então, quer dizer, eles têm uma intenção assim de minimizar os efeitos negativos, né, de como o Brasil veio sendo trazido até onde ele chegou. Né? Muita coisa que eles querem que seja escondida. Né? E é bem stalker mesmo. E daí, o que acontece? Chega uma hora que a gente tem que bater o pé diante daquilo que a gente acredita, né? E eu, como tenho uma formação de historiador, sociólogo, cientista social, quando eu vejo meus alunos, e não é raro acontecer não, tá? De vez em quando eu encontro um ou outro no Facebook, né? Defendendo ditadura, defendendo, sabe, ato não democrático, eu fico tão triste e falar, poxa, será que ele não aprendeu nada, né? Então, o conselho que eu deixo para vocês é o seguinte, gente: aprendam história,
leiam bastante, para a gente não fazer a besteira que os nossos pais, avós, bisavós, tataravós cometeram. A gente aprende história, e isso eu ensino lá no 6º ano, a gente aprende história, não é para prever o futuro. Quem prevê o futuro é a mãe de Ná. O professor é incapaz de prever o futuro. Mas a gente aprende história para a gente saber o que aconteceu no passado para tentar explicar o presente. Eu sou capaz de explicar o presente, por que nós estamos nessa situação hoje, mas eu sou incapaz de prever o futuro. Se eu prevesse o futuro, eu ia jogar na loto, ganhar dinheiro e vou viver na Europa. Eu não vou ficar aqui no Brasil. Vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui no Brasil. Eu vou viver na Europa. Né? Então, a história a gente aprende não é para prever o futuro. A gente aprende história para tentar explicar o presente. E com essas informações que eu estou te dando, que eu estou dando para vocês, eu quero que vocês comecem a refletir por que será que o Brasil ele se encontra nessa situação onde grande parte da população brasileira ela não tem consciência, né, real de por que o Brasil se encontra dessa forma, né? Acha que o povo brasileiro é um monte de banana, que ninguém não está nem aí, ninguém está preocupado. Gente, nós fomos levados a ser desse jeito. Eles construíram a nossa consciência dessa forma, né? Agindo na educação, agindo nos meios de comunicação, agindo dentro das igrejas. Gente, acabou criando um monte de gente que não tem direito, noção do que realmente, por que a gente está nessa situação, né? Quem está de fora, por exemplo, eu tenho amigos que vivem em outros países, eu tenho contato com eles, né? Eles falam assim, cara, se eu não tivesse vivido no Brasil, eu não acreditaria que no Brasil tem tanta gente estúpida desse jeito, cara, que os caras vai aí no Brasil e faz o que quer. Onde já se viu um negócio desse? Quer dizer, quem está de fora e olha para a gente não entende por que nós estamos nessa situação. Então, a gente que está aqui, nós que estamos, sabe, fazemos parte, né, dessas aulas de história, a gente tem a intenção de tentar entender e aprender, cabe a gente aprender para não cometer os mesmos erros, tá bom? Gente, vou finalizando a aula por aqui. Queria dar um abraço em todos, mas a distância me impede. Então, imaginem que... Deixa eu aqui abrir a câmera, né? E dar um Wakanda Forever. Um Wakanda Forever para vocês. Tá bom? Até mais. E tchau, tchau. Tá bom? Eu queria falar ainda bom dia, tá? Bom dia para você também, Acácio.